Olha, esse primeiro turno das eleições já definiu parte do cenário político que pode impactar a região. O resultado nas urnas ontem mostrou um aumento na reeleição e eleição de candidatos regionais aos cargos de deputado estadual e federal. Veja só. A primeira fase das eleições 2022 levou milhares de pessoas a encarar a urna para cumprir o importante papel na democracia. Isso, para mim, nunca... Eu comecei a votar, o primeiro voto meu foi em 1972. Nunca deixei um ano sem votar. Todo ano na eleição eu voto. Muito importante, né, exercer o nosso papel de cidadão aí e estar exercendo essa função aí, né? Da região noroeste, 5 representantes foram eleitos para ocupar o cargo na Assembleia Legislativa do Estado. Entre eles estão os deputados Itamar Borges, Carlão Pignatari, Sebastião Santos, Beth Sarrão, Dr. Valdomiro Lopes. Já para ocupar o cargo em Brasília, foram eleitos os candidatos Marcos Pereira, Mota e Fausto Pinato. Resultado que gerou um aumento na representatividade regional. Se a gente pensar que a nossa região tem problemas particulares, condições particulares, a gente precisa também ter candidatos que representam a nossa região. Por mais boa vontade que tenha um candidato de outra região que é eleito aqui, ele dificilmente vai voltar durante o mandato, como a gente viu na eleição passada, para descobrir o que a gente precisa. Então, quando a gente tem representantes locais, eles têm mais sensibilidade e capacidade de entender os problemas que nós temos aqui. É melhor do que a eleição passada, que a gente teve pouco representante local, mas é aquém ainda do que a gente precisa. É uma região muito grande, muito rica, que merece ter mais representantes. É óbvio que do ponto de vista de orçamento, de transferência de renda para cá, isso pode ajudar bastante, mas a gente começa a trabalhar numa perspectiva diferente do que a gente teve, que é ter que ficar pedindo para candidatos ou para parlamentares de outra região. Quando a gente tem representantes nossos, essa relação é muito mais direta e muito mais próxima, inclusive para ser cobrado, né? No município, o cenário de votação à presidência foi liderado por Bolsonaro, com 60,9% dos votos válidos, seguido de Lula, com 29,34%, Simone Tebet com 5,46% e Ciro com quase 3%. Já para o cargo de governador do estado, Tarcísio foi o mais votado. O candidato regional Rodrigo Garcia ocupou a 3ª posição, ficando fora da disputa no segundo turno. Vai prejudicar porque o governador era aqui da região, era da cidade de Tanabi. Tanto o Haddad quanto o Tarcísio, né, não tem vínculo aqui com a região. Então a gente vai precisar muito dos candidatos que foram eleitos agora, deputado estadual principalmente, e também federal, para trazer essas demandas, para levar essas demandas regionais para cá. De fato, a gente não pode negar que você ter um governador da região ajudava, né, e ajudou diretamente a nossa região. Dos mais de 340 mil eleitores aptos a votar em Rio Preto, pouco mais de 250 mil foram às urnas. Desse total, quase 13 mil anularam o voto e mais de 19 mil optaram pelo voto em branco. Cenário de abstenção que também foi comprovado no país, onde 20,9% do eleitorado deixou de votar. Eu acho que muita gente, quando vê a polarização, fala: olha, não tem chance de mudar isso, meu voto não vai mudar essa relação que está polarizada, nenhum dos dois me representa, então eu prefiro nem ir votar. E os brancos e nulos é justamente esse voto de protesto. A pessoa chega lá e fala: nenhum me representa. Ele pode prejudicar na medida que a gente tem agora uma eleição muito apertada no segundo turno e todo voto pode fazer diferença. Então essas pessoas que abdicaram do voto ou anularam têm que repensar se não tem, de repente, um voto mais útil do que o outro. No dia 30 de outubro, os eleitores retornam às urnas para definir quem assumirá os cargos ao governo de São Paulo e à presidência do país. Até lá, os indecisos poderão decidir se vão ou não exercer o direito ao voto. Esse segundo turno é um pouco diferente dos outros, né? Porque ele vai demorar 4 semanas, vai ser mais longo. Então, quem se absteve, dá tempo agora de pesquisar, de repensar, né? De ver que tem uma responsabilidade grande com o futuro do país. E eu acho que se ausentar nesse momento é ruim. Tá aí, portanto, né, a análise do que foi esse primeiro turno. Vamos aguardar, portanto, reforçando, dia 30 de outubro, segundo turno para as eleições de governador e também de presidente da República. A partir de sexta a gente vai ter o horário político eleitoral aí para você tirar todas as suas dúvidas e analisar bem as propostas dos concorrentes. A gente vai ficar aguardando aqui e mostrando todo o desenrolar disso daí.